Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É sempre um prazer poder receber você em mais um dia para juntos podermos ler a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar o Evangelho de Jesus Cristo lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículos do 14 até o 17. Agora vamos iniciar a leitura. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, ou o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Esse evangelho vem falar para nós hoje de liberdade. Na época de Jesus, houve esses acontecimentos que nós ouvimos aqui hoje relatados por Mateus, onde os discípulos de João Batista chegam até Jesus e perguntam por que os discípulos dele não jejuavam. O jejum é o símbolo e é uma prática de mortificação da carne. E quando falamos carne, falamos do nosso cérebro mais primitivo, que age por impulsos, desejos, instintos. O jejum, então, nos ajuda, por meio do nosso espírito, exercer controle sobre a carne, sobre o cérebro primitivo, reptiliano. Esse cérebro se chama na teoria do cérebro trino. Então, a palavra de Deus nos convida a controlar esses instintos humanos que foram corrompidos pelo pecado. Por isso que Jesus fala aqui que enquanto o noivo estava no meio deles, no caso o noivo é o próprio Jesus, os discípulos não tinham que jejuar. Não tinham que jejuar porque a presença de Jesus ali, plena, sendo o homem e Deus, era o suficiente para eles estarem intimamente ligados e poderem crescer de nível espiritual, como também sobre como exercer influência e controle sobre o pecado e os instintos humanos. No entanto, Jesus fala que quando o noivo partisse, seria necessário o jejum. O jejum nos liga intimamente com Deus e também nos ajuda a ter autodomínio. O autodomínio é um dos frutos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que nos ajuda a caminhar nessa vida fazendo a vontade de Deus. Ninguém sem autodomínio, autocontrole, consegue fazer necessariamente coisas que agradem a Deus, porque senão estaremos o tempo todo pecando. Alguém sem domínio vai pecar pela gula, pela luxúria, avareza e vários outros pecados. Então, hoje esse evangelho vem nos mostrar que estar na presença de Deus intimamente com Ele nos ajuda a fortalecer espiritualmente para exercermos controle sobre esses instintos que nos levam a pecar. Os discípulos de João estavam preocupados. Eles praticavam jejum, mas eles não entendiam que o próximo passo na vida deles seria de fato ser discípulo de Jesus Cristo, porque o que João Batista pregava era um batismo de conversão. Por isso que Jesus fala dos odres, essa estrutura que Jesus veio ao mundo trazer, veio trazer liberdade para o ser humano. Ele não precisa ficar mais preso a leis, a regras de religiosidade. Basta apenas ele ser batizado para que o Espírito Santo de Deus contribua para que o nível espiritual dele aumente e ele possa ser uma nova criatura em Deus que exerce controle sobre os seus impulsos. Por isso que colocar vinho novo em odres velhos é uma furada, assim como Jesus diz. Porque uma estrutura velha, com um novo conceito, um novo espírito, aqui no caso representando o vinho, não vai conseguir ser suportado numa estrutura antiga. Jesus veio trazer uma nova estrutura. É preciso mudar o templo que somos para receber e viver de fato o conteúdo novo
que é o próprio Espírito de Deus. E dessa forma poderemos caminhar até os nossos últimos dias aqui na Terra, tendo a capacidade, por meio da graça de Deus, de dominar os nossos instintos e viver honrando e glorificando a Deus em cada atitude. É bom saber que você chegou aqui mais uma vez até o final desse vídeo. É bom termos em mente, para concluir, que é preciso nascer de novo, mudar a nossa estrutura, e essa mudança de estrutura, ela começa internamente para recebermos novos conceitos, os conceitos que Jesus trouxe na novidade do Evangelho. E dessa forma, poderemos viver conforme a palavra dele nos pede. Eu desejo que a graça dele te ilumine, te ajude a renovar e ter a mente transformada. Um forte abraço em você e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima.